Já aconteceu com você alguma coisa que você falava, não, nunca quando eu for mãe eu vou fazer tal coisa, que você achava que não era legal e de repente você acabou se vendo fazendo isso? Eu não consigo, eu já passei por situações assim, eu até falei no meu vídeo que ela se jogou no supermercado no chão, por eu tratar ela de uma forma assim, com respeito, eu faço tudo que eu acho que, né, eu tenho que fazer, eu não achava que ela ia se jogar uma vez no chão daquele jeito que ela se jogou. Nossa, pessoal, acabei de presenciar uma cena bem interessante. A Vitória tá morrendo de sono e ela tá com fome. Eu sei, é o horário que a gente devia estar em casa, comendo e jantando, normal, do horário do dia a dia, mas a gente tá numa loja. E ela foi ali na prateleira e começou a tirar tudo e jogar no chão. Aí eu respirei fundo, né? Eu sei que você tá com fome, que você tá com sono, mas isso aí não é apropriado, isso não é certo, a gente tem que guardar, né, mamãe? Ela estava exausta, com fome, então dessa forma sim. Mas eu acho que por eu ter tido experiência na escola por muitos anos, isso não. Então eu nunca pré-julguei uma mãe, porque apesar das crianças não serem meus filhos, eu passava por isso todo dia. Então eu via que a criança não era perfeita, que eu não era perfeita. Tinha vezes que eu ficava irritada e não queria interagir, então se eu estou irritada, o que eu faço? Tenho que respirar. Mas eu entendo perfeitamente se uma mãe explodir. A gente está tentando sempre fazer o melhor, né? Mas se uma mãe explodir, eu não vou falar, nossa, que horror. Tipo, puxa, ela tentou o melhor e eu espero que ela, né, consiga respirar e não explodir da próxima vez. Então acho que não existe pessoa perfeita. Então graças a Deus esse pré-julgamento eu nunca tive. Tinha, né? Por eu acho que se eu nunca tivesse lidado com criança, com certeza eu ia ter. Mas como eu lidei com eles por muitos anos, eu vi todo tipo. Eu vi não tem mães, como julgar, não porque tinha. cada caso é um caso, né? Hoje, a sua rotina tá muito doida, a gente vê, né, Flavinha? Você vai para os Estados Unidos, fica um período, volta, você não tem mais previsão, assim, é bem imprevisível. Como você tá lidando com essa nova rotina? Como que a Vi tá encarando essa nova rotina? É isso, engraçado, quando eu queria ter filho, eu sempre pensei que ia ser tudo certinho. Vamos acordar às 7 da manhã, dormir às 7 da noite. Inclusive, eu achava que eu ia dormir cedo pra ser aquela mãe disposta. Sonho meu. Enfim. Mas o que eu tento fazer é ter a constância assim, na minha atitude com ela. Então, já que eu não posso dar uma rotina perfeita no geral, assim, a gente vai no padrão. hora. Quando eu tô nos Estados Unidos eu consigo mais, quando eu tô aqui é impossível, Sim. é impossível. Tem sempre uma coisa acontecendo, um jantar, um evento, ou até indo na casa de parente mais tarde. E a cultura brasileira é muito diferente da americana. Sim. Lá tudo começa mais cedo e termina mais cedo, então ela tá sempre na cama mais cedo. Aqui, 10 horas da noite ela tá acordadona, e lá não existe isso a gente fazer. Então, o que eu penso assim, isso é importante? Mas eu acho que não vai definir a pessoa que ela é. Então eu tenho que ser constante nos meus atos, então conversar sempre com ela da mesma forma, independente se eu tô, sabe, estressado, como a gente falou. Não é perfeito e às vezes a gente tem que se policiar, mas se você tem isso na cabeça o tempo todo, fica mais fácil. Então, se eu sei que eu tenho que ser consistente, eu estiver irritada, aí eu falo, eu preciso de um espaço, daí eu vou no banheiro, respiro fundo, sabe? Mas eu acho que a consistência nas atitudes vai fazer com que ela não fique insegura, tipo, porque a criança tem que saber o que vai acontecer. Eu falo o dia inteiro pra ela assim, ó, principalmente quando a rotina é mais diferente, porque se a gente faz a mesma coisa todo dia, ela já sabe agora o que vai acontecer. Então, quando eu venho pro Brasil, eu falo, filhinha, e eu falo 20 vezes, olha, hoje a gente tá fazendo a mala, porque daqui a pouco a gente vai pro aeroporto pra ir no avião pra ver a vovó. Aí passou aqui, eu falo tudo, daqui 15 minutos. Hoje a gente, olha, vamos fazer. Aí ela tá fazendo comigo, eu falo o dia inteiro. Então ela sabe quem é a vovó, ela sabe quem é o vovô, titio, eu falo o dia inteiro. Aqui, né? E aí não acontece aquelas surpresas com ela já sabe que vai acontecer aquilo. Exatamente. Hoje o Ricardo saiu com ela pra andar. Então no minuto que ela acordou, filhinho, eu vou fazer seu mingau, a gente vai te trocar, porque você vai passear com o papai. Já passa um roteiro, assim. Tudo. E falo várias vezes porque ela é pequena
Então, aí eu fico, onde que você vai? Ela, passear. E fico fazendo isso. Eu acho que aí ela não fica frustrada. Porque mais ansiosa. Ansiosa, não sabe o que vai acontecer com ela. Porque a criança gosta da mesmice, ela gosta de ter o controle das coisas. Até pra ela se sentir segura. Então, eu não quero que a gente tá aqui, vamos pegar correndo e sair pra rua, entendeu? Então, aí acho que isso deixa ela mais insegura. Essa constância, essa coisa previsível faz com que eles se sintam seguros com a gente, sabe que a gente está protegendo ela o tempo todo. E aí, independente do que for acontecer, é lucro. É tão legal, eu adoro entrevista, porque tem coisa que eu não falo no meu canal, porque, não sei, mas aí quando você vem num papo, aí puxa uns assuntos que às vezes eu falo, puxa, não falei isso no canal. Quando eu te vi na TV, eu falei, que legal, porque vão entrevistar, vão fazer perguntas. Flavinha, eu sei que assim, eu penso assim, as coisas na minha vida aconteceram por permissão de Deus. Eu acho que tudo é um presente dele. Né? O meu vídeo ter viralizado na internet não foi por acaso. Eu tive o meu desafio com a Bia, ela é cardiopata. Então ela nasceu com um problema cardiológico, eu já tinha acontecido tudo aquilo no YouTube, e aí veio esse desafio. E nesse desafio dela, muita gente orou. Muita gente orou por ela, porque assim, com 15 dias de vida, ela foi direto do ecocardiograma para a UTI. E sabe o que isso mobilizar um monte de gente para orar por ela? E eu acho que não foi diferente com você, porque as pessoas acompanharam a sua luta, tudo que você fez, o seu sonho, o seu objetivo, e aí até chegar ao momento do parto. Minha pergunta é, hoje você consegue entender o porquê que Deus permitiu você chegar onde você chegou? Você já tem essa visão ou você ainda não entende completamente? Eu acho que partes, né? A gente nunca vai saber 100% do que Deus quer pra gente, mas essa é uma pergunta que eu faço pra Deus o tempo todo. O que eu tenho que aprender? O que o Senhor quer me mostrar? Porque nesses 7 anos de infertilidade era pergunta diária. Às vezes chorando, às vezes firme, não, Senhor, só me ensina. Ou então, por quê? Né? E nunca assim, porque eu, mas assim, por favor, me fala logo. Pra quê, né? Eu não tô aguentando mais. E hoje eu tenho certeza que eu nunca teria um canal no YouTube se eu não tivesse passado por isso. Se eu tivesse tido filho antes, eu não ia assistir vídeo de maquiagem, porque você sabe. Sim, não ia dar tempo. Não ia dar tempo. Talvez eu assistisse depois, mas eu não ia pensar em abrir um canal. Eu acho que eu me dediquei muito mais, até minha profissão também, por eu não ter filho. Então, assim, e hoje eu posso passar uma mensagem. Então, no canal, tudo foi permissão de Deus. Tudo que eu tenho hoje, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Então, eu acredito do fundo do meu coração que foi para isso. Para eu ter uma plataforma, para eu poder passar alguma mensagem. Porque acho que todo mundo tem um dom, uma facilidade com certas coisas. E eu acho que eu tenho uma facilidade com criança. E eu acho que é isso que eu posso oferecer. Cada um tem algo para oferecer. A minha é essa, é o que eu posso contribuir às vezes para um pai, para uma mãe. E eu tenho certeza absoluta que eu não teria essa plataforma se eu tivesse tido o primeiro ano. Então foi sempre assim, quando eu estava lá embaixo, o Ricardo me ajudava e vice-versa. Então isso foi muito bom, mas até hoje, assim, uma coisa que você falou que o pessoal orou, né, pela sua filha, não é muito forte? Toda vez que eu vou em encontrinho, o pessoal sabe que eu quero ter mais filho. É meu sonho, assim, a gente tenta nunca prevenir nada. Enfim, Deus, tenho certeza que Deus sabe também das coisas. Mas quando alguém para pra mim e fala, eu tô orando pra você ter o seu segundo filho, eu não consigo me segurar. Porque como uma pessoa que não me conhece, assim, me conhece, mas não me conhece, se importa o suficiente pra fazer isso, sabe? Pra tirar o tempinho dela, porque eu imagino que todo mundo tem os seus próprios problemas, né? Então você, além de orar pros seus problemas, orar pros problemas dos outros, então isso é muito forte. Essa história tem muito poder. E nós somos pais. Imagina se a gente desse tudo que os nossos filhos quisessem. É igual. É mais claro, impossível. E hoje eu consigo enxergar isso. Demorou muitos anos. Mas assim, quando a Vitória quer fazer alguma coisa, quer pôr a mão ali pra ela, é divertidíssimo. Mas eu sei que ela vai se machucar.
E Deus é o nosso Pai. Deus sabe exatamente o que é bom e o que não é. E a gente quer pôr a mão ali. A gente quer fazer isso é amadurecimento. Total, sabe? total. Amadurecimento sem entender. Ok, não é o que eu quero, mas lá na frente eu vou entender que é pro meu bem, né? E não é fácil. Não é fácil, é. As crianças também não se jogam no chão, não grita, não protesta. Você é uma né? Tem muita criança que fala, não gosto de você, porque você não tá deixando fazer. É verdade, a gente faz igual. E a gente, ok, filha, mas eu te amo e essa é a minha resposta. Então é isso que eu sinto, tipo, Deus nos ama e quando é não, é não. E você olha pra trás hoje, você entende que nada disso teria acontecido se talvez não fosse esse desafio, né? Não, com certeza. Aonde você quer chegar? Ótimo. Como eu falei, alguns sonhos eu nunca tive e se realizaram, mas eu acho que eu vou estar bem realizada se eu puder sempre contribuir alguma coisa. Então, eu adoraria ter, sabe, um livro que ajudasse os pais. Eu adoraria fazer eventos que eu pudesse me aproximar mais das pessoas, me comunicar. Eu quero chegar assim, nesse ponto que eu possa atingir o máximo de pessoas, mas não pelo número. Que eu possa dar uma dica que vai fazer a vida dele familiar mais leve ou diferente. Puxa, eu amo quando alguém fala assim pra mim, eu nunca pensei nisso antes, sabe? Nossa, nunca pensei que eu podia falar não e deu tão certo. É isso. Sim. Eu vivo pra isso, entendeu? Que eu acho que é assim que eu tô contribuindo de alguma forma. E não é assim, eu não acho que eu vou fazer, eu não sou pretensiosa de falar, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Que é legal, mas eu não quero ser pretensiosa a esse ponto, mas assim, alguma coisinha que eu puder te oferecer, que você usar e falar, nossa, facilitou tanto, eu tive mais paciência, eu pude olhar meu filho de uma forma diferente. Então é isso, assim, então o YouTube a gente sabe que essa parte financeira é difícil viver só do AdSense, então eu quero me manter o suficiente assim com meus produtos, com alguma coisa que eu não dependa do YouTube, né? Porque sim, é uma coisa incerta. Colocar todas as suas fichas, né, numa coisa só. Eu adoraria, assim, sonho alto, vamos sonhar. Isso, vamos falar de sonho alto. Eu adoraria ter uma linha de brinquedos educativos, sabe? Assim, uma sério? Coisa. Nossa! Porque isso eu acho que estou contribuindo, sabe? Sim. Pô, uma atividade, porque é difícil. Algo que agregue alguma coisa, né? Porque eu trabalhei com isso, assim, com as crianças, eu fazia os brinquedos. Uma pessoa que trabalha no escritório o dia inteiro, às vezes não vai ter tempo de produzir, sentar com o filho o dia inteiro. Então, quero que ela otimize aquele tempo que ela tem com um material legal que eu possa oferecer. Você vai chegar lá, com certeza. Amei. Porque dizem que a liderança de verdade, ela começa no coração, né? E quando você pensa em crescer, para que isso cause diferença na vida de alguém, não simplesmente pelo dinheiro, ou pelo status, ou pela fama, já tem um outro sentido a vida. E eu consigo entender o porquê que Deus permitiu isso para você. Porque você tem essência, sabe, Flávia? A gente vê muita gente por aí sem essência, sem esse desejo de realmente ajudar os outros e querer fazer o bem mesmo. Dinheiro é bom? É bom. Claro, a gente precisa dele pra viver, entendeu? Tem que estar confortável. Lógico. Mas passou do nível de confortável é extra. Tipo, não vai fazer diferença. Porque é momentâneo. Exato. Que nem você chegou a 500 mil. É aquela alegria, daqui a pouco é o próximo objetivo. 600 mil. Nunca vai ter final. Nunca tem fim, é uma coisa que não termina nunca. Tudo que eu quero não tem nada a ver com isso. Eu quero poder ter o meu apartamento, minha casa, enfim, ficar tranquila, pra minha cabeça estar tranquila, pra poder produzir coisas legais, pra poder, sabe, alcançar mais pessoas, mais famílias. Então é só isso, é só isso. Muita gente assiste você e quer chegar onde você chegou. E muita gente está começando agora. A gente sabe que não tem uma fórmula mágica, a gente estava percebendo isso agora. A gente estava lavando a louça, quer dizer, a Flavinha lavando a louça e a gente falando sobre isso. Ela pede um copo de água e lava a louça inteira pra depois dar um copo de água pra ela, mas tudo bem. Mas assim, é uma coisa que as pessoas querem. Então eu quero que você dê uma dica pra quem está começando, montando o canal agora. O que você dá dica? O que você aprendeu nisso tudo que você acha que possa passar para uma pessoa que está começando para ela chegar onde você chegou? De novo, não tem segredo, mas se você quiser ter sucesso em qualquer área, eu acho, qualquer área independente de ser YouTube,
é a consistência, independente do tempo que leva. Porque, como eu falei, tem gente que vê meu canal e fala, nossa, tipo, de onde ela surgiu? Parece que a gente começou ontem. Então, vai fazer quase 7 anos que eu tenho o canal. 7 anos é bastante tempo. Você tem que fazer o que você gosta. Porque se você... Pra você fazer algo que você não ganha dinheiro, que foi... Eu levei uns 3, 4 anos pra ganhar alguma coisa, você tem que gostar. Senão você vai abandonar muito cedo. Nossa, você falou tudo agora. Não tem jeito. Então, o que te move? O que você acorda e fala, nossa, podia fazer isso o resto da minha vida? Pronto, já resolveu. Se o princípio for só dinheiro, eu acho que no caminho, na primeira dificuldade a pessoa desiste. Desiste, mas isso... Porque não é o objetivo principal. É igual né? eu fazendo exercício na academia. Eu não amo, não sou consistente, então não adianta. Não adianta, tem que ser consistente. Sim. E aquela é o clichê, mais clichê e o mais certo. Seja você mesmo. Você mesmo. Não tem jeito. Você pode se inspirar. Tem um monte de pessoas que a gente gosta, que se inspira. Pô, ela, sei lá, fez uma maquiagem. Por quê? Eu me inspirei nas meninas de maquiagem. Não tem como não. Claro. Então, eu usava uma referência, usava os produtos que elas usavam. Mas eu nunca tentei fazer maquiagem igual a ela. Eu usava as coisas que ela usava, mas fazia pra adaptar pra mim. Eu nunca abri um vídeo igual ela abria, entendeu? Eu falava, como eu falo, com a minha amiga, com a minha vizinha. Oi, pessoal, tudo bem? Sei lá, enfim. Então, eu me inspirei, fiz da minha forma, sou eu. Sem tentar ser outra pessoa. Não dá. E você não consegue manter. Imagina se eu tentasse um personagem, já no 7º ano eu já estaria desesperada. E agora? Como que eu vou manter isso? Entendeu? Então é isso. Ser consistente. Talvez nem chegaria no 7º. Não, ixi. Ame realmente o que você faz, porque às vezes a gente quer uma coisa muito rápida, não vai. E como qualquer outro negócio, eu conheço muitos empresários, você pode perguntar o quanto que eles já caíram e levantaram. Não existe uma empresa que tá milionária, que tá indo super bem, que não teve problemas, que a pessoa não ficou devendo dinheiro, sabe, que não... que ninguém, é difícil ver a trajetória e tem gente que também não está disposto a passar por essa trajetória. Então se você não tá, que tudo bem, tem gente que não está disposto, então encontra algo que te faz feliz. Se é um emprego, né, das 8 às 5, ter uma coisa mais certa. Uma outra coisa também que é legal, assim, o que você faz que você tem uma facilidade maior que qualquer dos seus amigos? Entendeu? Então pega o seu grupo de amigos, uma coisa que pra você é tão simples, que nem minha amiga faz doce, bolo como ninguém. E põe eu pra fazer o negócio, cara. Então, ai, bolo não é comigo, eu sou o único que dá certo é o de cenoura. Então você tem que saber o que você, pra você vem natural, que você nem tem que se esforçar, e que pros seus amigos, tipo, nossa, como que você consegue fazer isso? Cada um tem a sua facilidade e o seu talento. Eu acredito muito nisso, principalmente essa questão de vídeos, né? Total. Porque demora pra vir dinheiro. Demora. A gente não sabe se vai vir, é uma caixinha de surpresas. E né? hoje em dia tem muito mais. Quando a gente começou era menos, então você tem que ser mais persistente. Não quer dizer que é impossível. Eu tava conversando com outros youtubers na FanFest e eles falaram, será que 6 anos é um número mágico? Porque eles falaram que conversaram com muitas pessoas e falaram 6 anos meu YouTube estourou. Então, mas não é isso. É que assim, também pelos livros de liderança que eu leio, a maioria dos negócios, independente da área, eles têm um mínimo de 5 a 10 anos de perrengue pra acontecer alguma coisa. Verdade. E se você desistir, acabou. Acabou. E quando eu saí da escola para ir no YouTube, eu tava ganhando quase a mesma coisa no YouTube do que na escola, que era pouco. Né? Então nós não acha que é uma coisa. E aí meu tio, eu lembro meu tio, ele trabalhou em grandes empresas a vida inteira, aposentado, super bem. E ele falou assim, Flávio, já vou te avisar. Vai levar no mínimo, ele foi até generoso, ele falou no mínimo 1 ano para alguma coisa acontecer. Então não desanima. E quando ele falou isso, na hora eu... E na época você tinha quanto tempo de... Eu já tinha uns 2, 3 anos. Não, 3 anos de YouTube. E é tão simples, todo mundo procura o segredo. Qual que é o segredo que eu não tô sabendo? Aí você fala o clichê, mas isso eu já sei. A pessoa fica tentando procurar a fórmula mágica mesmo, o segredo por trás. Não é possível que é só isso. Não é possível que é só ser você mesma, gostar do que você faz e fazer com amor e não pensar só no dinheiro.
É tão óbvio, mas é a realidade, né? E leva tempo. Leva tempo, tem que ter paciência. Então, você deixar, eu fico contando milhões de histórias. Mas é tão eu bom. agradeço muito tão essa bom. oportunidade. Agora eu vou fazer uma coisa que eu tô muito ansiosa, que é o ping-pong. Você já viu um monte de entrevista, é difícil, né? Eu também não sou boa pra poucas palavras. Mas vocês viram, né? Olha o papo